Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Mais Saúde. Para quem está chegando agora, eu sou Jéssica Inácio, personal trainer e nutricionista. Ao meu lado aqui, comandando o podcast, Elisângela Moura. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí no nosso terceiro episódio. Nossa psicóloga aqui do Pode Mais. E a gente tem uma convidada hoje muito especial, a Luana Sivério, tá? É neuropsicopedagoga, né? Pode se apresentar e falar um pouco para a gente do seu trabalho. Oi, gente, muito obrigada. Primeiramente, fico muito A feliz. gente que agradece por você ter aceito o nosso convite, né? E é um prazer, uma honra sempre compartilhar aí um pouquinho que a gente sabe e aprender também, porque eu tenho certeza que vou sair daqui com muito mais conhecimento. Então, vamos lá. Eu sou a Luana, sou neuropsicopedagoga clínica, formada primeiramente em pedagogia, depois eu fiz a pós e algumas especializações, inclusive em TDAH. Sou casada, sou mãe e estou aí à frente da clínica Home Learning, onde nós fazemos avaliações, intervenções, enfim. E aí estamos em parceria também, né, Lê? Em alguns pacientes, né? E aí hoje eu vim aqui para falar sobre TDAH, né, gente? Porque tá em alta esse assunto. Então, vários vídeos, e aí, o que eu mais escuto, Lu, agora todo mundo tem TDAH. Eu acho que vai ser muito importante a gente falar sobre isso, principalmente sobre os critérios, né, que baseiam o TDAH. Mas antes, eu acho legal a gente começar assim, o que é, né? O que é esse TDAH? Vamos lá, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes existia o TDA, e o TDAH. Então, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e o TDAH é transtorno de hiperatividade. Depois da atualização do CID, agora eles juntaram tudo para o TDAH, tá? E aí tem 3 tipos de TDAH. Então, não é necessariamente porque a pessoa é diagnosticada com TDAH que ela tem tudo, tá? Então, vamos supor que ela fechou os critérios para déficit de atenção. Então, essa pessoa tem TDAH tipo desatento. Agora, se ela fechou os critérios para hiperatividade e impulsividade, ela é TDAH tipo hiperativo impulsivo. Lu, tem casos que fecha tudo? Temos casos que fecha tudo. E aí, então, nós temos o TDAH tipo combinado, tá? Tudo junto. Que são tudo, tá? Temos casos invertidos, mas hoje a predominância é meninos tipo hiperativo, meninas tipo desatento. Temos casos contrários, tá? Na clínica temos casos combinados também, mas é só mesmo assim, a incidência é maior em meninos hiperativo e meninas desatento. Tanto que hoje, quando a gente pega ali no geral, quem tem TDAH que percebe mais rápido são os meninos. Por quê? A menina quietinha. Tá no mundinho dela. Mas a verdade não é, ela tá desatenta. Só que ninguém tá percebendo. Agora o menino, ele já chama mais atenção, porque quando ele é hiperativo, ele não para, né? Não, tem alguma coisa errada com essa criança, né? Ele não parou quieto, tem algo de errado. Sai no padrão. Você vê só, se a criança tá quietinha, tá tudo bem, ok, né? Claro, porque tá tudo certo, né? Que professora que não quer uma criança que fica o tempo inteiro paradinho ali, né? Então não vai mexer com a criança. Só que, na verdade, ela tá ali, só que ela não tá absorvendo nada. Ela tá em sofrimento, né, Lu? Porque o quanto que chega pra gente criança que não consegue desenvolver, né, desempenho escolar, o quanto que eles sofrem, né, na escola. E aí, Luana, o que você percebe nesse período escolar? Tá, vamos lá. Focando mais, assim, entre 7 e 10 anos, porque acredito que é a idade que mais chega pra gente. Sim. Por que mais chega nessa idade? Porque começam os prejuízos, que a gente chama de prejuízos notáveis, vamos dizer assim, né? Porque essa criança ela já estava em prejuízo antes, mas até então era tudo normal, era da fase. Só que aí, com 7 anos, começam as notas. De 7 anos, né? Então tá no primeiro aninho, segundo aninho, aí começam as notas. E aí as crianças tirando 9 e 10. E aí a criança com o TDAH tirando menos. Às vezes até abaixo da média. Muito abaixo até. Exato. E aí começa um reforço, né? Só que o reforço não é suficiente, porque existe uma dificuldade muito grande também que a gente pode até abordar entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno. Tá? A dificuldade de aprendizagem é algo momentâneo
E normalmente é muito pontual. Então a criança estava indo bem naquilo, e aquele assunto pontual ela não conseguiu entender. Ou então ela estava indo super bem, e aí aquela matéria ela não conseguiu entender. Ou às vezes quando mudou de professora, teve essa dificuldade. Às vezes a abordagem do professor não está tão interessante para ela. Então isso é a dificuldade. Fez um reforço, ajustou ali alguma coisa, pronto, melhorou. O transtorno não, é algo um pouco mais demorado, exige uma avaliação um pouco mais detalhada e um tratamento também. Então, essa é porque pega muito, tá? Essa dúvida é gigantesca aí, principalmente com os pais, né? E com os professores também, porque eu vejo que falta muito dessa capacitação, né? Na área da educação para isso. E aí, enfim, então chega para mim essa queixa. Lu, meu filho não está acompanhando, minha filha não está acompanhando. A gente já fez de tudo, já está no reforço, tá todo mundo lendo. Às vezes chega no 3º ano sem ler. Né? E quando a gente vai ver, aí assim, dificuldade de aprendizagem. Chega pra mim, tá com dificuldade de aprendizagem. Aí a hora a gente chega, aí a gente recebe essa criança aqui. Aí a gente começa a conversar. No caso de uma hiperatividade, a criança ela não para. Não para sentada. Então ela tá sentada, daqui a pouco ela tá com o pé em cima. Aí ela fica de joelho. Daí ela levanta. Daí ela senta. E aí a gente pergunta uma coisa, ela começa a responder aquilo. Mas aí ela lembra de outra coisa. Eu tive um paciente que foi assim, que marmou. Eu fui realizar um testezinho com ele. Todo o exercício ele tinha uma história para me contar da família dele. E ali ele viajava. E na avaliação a gente deixa para saber até onde que vai, né? E ia longe, ia longe. Aí a gente fica pensando, na sala, como é que é? Que não tem ninguém ali falando, porque a professora, gente, é 30 alunos. Sim. Quando está bem adaptada a sala, 30 alunos, né? Nós temos casos de 40, 45 alunos dentro de sala de aula. Como que essa professora vai ver que o aluno não está acompanhando? É muito difícil. E no caso de desatento, a gente pergunta, aí tem que repetir de novo. Aí você pergunta de novo. Hã? Demora para entender. Demora para entender. Então, na verdade, é uma dificuldade de aprendizagem? Não. É um transtorno ali que está acontecendo. É algo nesse cérebro que está impedindo de absorver a aprendizagem. Tem alguns casos que são tão tardios que a gente precisa, junto, iniciar o reforço, porque às vezes já está no 5º ano e tem coisa de 2º, 3º que não foi absorvida e vai virando uma bola de neve, né? Mas, assim, eu acho importante os pais, os professores terem essa noção de um olhar crítico mesmo, né? Desenvolver esse olhar de que nem tudo é uma dificuldade de aprendizagem. Lu, eu estudo com meu filho, ele sabe de tudo. Chega na prova, ele não consegue fazer. Mas por quê? Às vezes, no estudo, é uma apostila colorida, a mãe está conversando, a mãe faz uma dinâmica, chama a atenção, tá ele e a mãe estudando. Chega na sala de aula, a prova é preto e branco, as letras tudo digitais, nada maiúsculo, nada colorido, Nada atrativo ali. nada. E uns textos, né? Uns textos enormes, eles se perdem nas informações. E aí, é claro que ele não vai conseguir fazer. É porque ele está com dificuldade de aprendizagem e não está conseguindo absorver? Não. É uma falta de adaptação por conta do transtorno. Sim. Entendeu? Que o transtorno, ele precisa dessa novidade, né? Ele precisa desse colorido aí, atrativo. Vou fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. A criança, ou até o adulto que tem TDAH, eles precisam ser mais, assim, a aprendizagem ela precisa ser mais visual? Muito. Na verdade, a gente fala não só visual, a gente fala da aprendizagem concreta. Então, para eles é muito mais atrativo quando eles conseguem entender ele tocando. Vou dar um exemplo básico aqui, muito prático. Eu fui estudar com uma paciente com TDAH do 6º ano. E era uma questão da lua, da terra, enfim. E aí eu peguei o meu celular, liguei a lanterna, aí eu peguei uma massinha, aí eu fiz a terra, e aí eu ia passando a lanterna no celular para ela ver a relação da sombra, enfim. Pronto. Ela entendeu? Entendeu? Então não é uma dificuldade de aprendizagem, é um transtorno. Mas é a diferença? Eu estou ouvindo aqui, eu estou começando a... Nossa. É muito. E assim, Lu,
a gente percebe o quanto eles sofrem, eles entram em sofrimento, por conta dessa dificuldade de armazenar, dessa memória, eles começam se achar que são burros, né? Muito. Aí entra a questão da autoestima gigante. Olha, eu sou burro, não consigo aprender. Outros falam, eu sou preguiçoso. É a forma de aprender que é diferente. É a forma, não é? E na verdade, por exemplo, o tipo desatento, ele é tido como, não tem nada, não tá nem aí pra nada. Eles são tidos assim, São. né? Então, nossa, a gente às vezes, eu faço muita reunião com a escola pra entender o que tá acontecendo, né? E muitas das vezes o feedback que eu recebo dos coordenadores é outro lado, né? Exatamente. Então eu recebo assim, mas também ele não quer nada com nada, ele não presta atenção em nada. Olha isso. Isso é falta de informação, né? Porque se os professores tivessem um embasamento, né, não teria esse descaso, porque acaba sendo um descaso. Sim. E aí, assim, a gente tem os dois extremos. A gente tem desde quem acha que não é nada, acha que é só uma dificuldade de aprendizagem, até o outro extremo de quem acha que é tudo. Então, eu recebo aqui crianças que a mãe já me dá a hipótese diagnóstica, já, entendeu? Eu chego aqui e falo, meu filho tá com TDAH. Faz a avaliação aí. E aí a gente vai ver, e às vezes é um ajuste só que a gente precisa fazer. Na rotina. Exatamente. Então, por exemplo, a criança não está dormindo direito. Então essa criança já acorda cansada. Aí, para ela acordar, ela toma um copão de leite com Nescau. Pra dar energia. Vai acontecer o quê com essa criança? Só que daí vai dar um pico de energia tão grande que ele não vai conseguir absorver Aí vira no sofá, vira cambalhota, né? A criança é difícil, talvez, disciplinar, e aí quer acalmar a criança com chocolate. Então, assim, existe uma questão de ajuste muito importante. Eu sempre faço isso também, né? Às vezes eu avalio, e durante a avaliação mesmo já vou fazendo alguns ajustes, porque para mim também é uma avaliação isso. Porque o TDAH, quando é fechado o laudo mesmo, não é um pequeno ajuste que vai resolver. É preciso uma intervenção, né, mais contínua ali. Hoje um contrato comigo é em torno de 12 meses. É um ano aí, mas assim, são poucas as crianças que eu dou alta dentro de um ano. Tá? Para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico, hoje aqui o pacote é de 12 sessões. Tá? Criança, né? Adulta um pouquinho menos, porque criança eu vou na escola, aí eu faço reunião com os coordenadores, e os testes quem responde são os pais. Alguns testes um pouco mais diretos. Tem alguns testes que a gente mesmo preenche. No caso de adulto, não. Quando está dentro de empresas, eu converso com seus supervisores também. Né? Em caso de adulto, trabalhar dentro de uma empresa tem o conversador de RH, tem empresas que também têm os médicos, eu converso com eles também para entender como que é esse colaborador dentro da empresa. Mas aí é mais rápido, porque eles mesmos respondem, né? Então, nível de consciência. Exatamente. Agora, e outra coisa também. A criança, ela já não chega falando que ela está sentindo de prontidão. A gente precisa ir ali aos poucos, né? Tanto que existe uma sessão só de construção de vínculo, para entender. Então, por isso que é um pouquinho mais demorado. Adulto, normalmente a gente fecha o diagnóstico aí com o retorno do neurologista já em 2 meses. Não só falando em crianças, mas também em adultos, eu sei que tem crianças ansiosas. É comum confundir o TDAH com a ansiedade? Sim, muito comum. E normalmente, quando existem comportamentos condizentes com o TDAH, a gente vai avaliar e ver que essa ansiedade é uma consequência desse TDAH não tratado. Né? Mas assim, de novo, precisa existir. E um dos critérios, gente, é a existência desses comportamentos antes dos 12 anos de idade. Era antes dos 7 anos de idade. Mas por conta desses diagnósticos tardios, as pessoas não lembravam de como era antes dos 7 anos e acabavam não fechando por conta disso. Mas aí então houve uma atualização. E aí agora é antes dos 12, mas não porque essa criança desenvolveu aí o TDAH. Já era uma pergunta que eu ia fazer agora, né? Como desenvolver na vida adulta? Porque eu me identifico com muita coisa que você está falando aí, mas eu não consigo me recordar de ter alguma dificuldade de aprendizagem na infância, ter percebido algo que me atrapalha. Eu sempre fui agitada, mas na infância eu acho que era menos do que na adolescência, por exemplo. Então, o que acontece muitas das vezes é assim, existe sim um TDAH
mascarado, porque às vezes o seu ambiente, ele te proporcionava intervenções sem você perceber. Então, às vezes era uma casa funcional, uma rotina ok, e aí você não sentia tanto. E na hora que você foi colocada em situações um pouco mais demanda. com mais demanda, exatamente, aí despertou esse gatilho. É como se fosse uma arma apontada para sua cabeça e apertou o gatilho, né? E aí ocorreram aí esses comportamentos. Mas na hora de realizar os testes, aí acaba lembrando de algo lá atrás que estava presente. Eu faço muito entrevista com os pais, né? No caso de adulto, para entender, porque às vezes a gente não lembra mesmo. Aí na hora que vai conversar, aí é uma queixa, assim, é uma queixa não, é uma frase que eu escuto muito. Esse aí, ó, era agitado dentro da barriga, não parava de mexer, eu ficava desesperado. Então existe muito isso. E tem casos também de você, assim, com o passar do tempo, foi desenvolvendo uma questão de rotina um pouco mais complicada. E aí esses comportamentos vêm, mas não é o TDAH. É uma falta de ajuste realmente, entendeu? Porque vem as responsabilidades aí também, né? Pacote, então. Isso, exatamente. Eu tenho diagnóstico de ansiedade, mas você conversando assim, eu acho que é até bem comum ser confundido, Mas porque tem vários, né, Lô? TDAH. A ansiedade e o TDAH tá muito lado a lado. Porque na verdade, assim, o que acontece? Vamos supor, a pessoa que é hiperativa, na infância, a hiperatividade dela é mostrada de que forma? Correndo, pulando, subindo nas coisas. Adulto, a gente chama de hiperatividade mental. Porque aquela cabeça não para, é o tempo inteiro pensando no que vai fazer. Só que aí ele não para no que vai fazer hoje, ele quer saber o que vai fazer amanhã, e depois. E aí, às vezes, é muito confundido com a ansiedade. Por isso que a troca entre os profissionais é tão importante. Porque, por exemplo, eu sou comportamental. Não adianta eu pegar um paciente que eu vejo que não tem comportamentos conscientes com TDAH e querer tratar. Porque ali é só ansiedade. Então, a gente caminha para psicólogo. Mas também não adianta o psicólogo ver que aquela ansiedade é gerada por outros fatores e tentar tratar só a ansiedade. Por exemplo, borderline. Gente, tem muitas pessoas diagnosticadas com borderline e não é TDAH. Eu tenho, inclusive, pacientes, né, na nutrição, porque eu percebo que também é muito difícil para quem tem TDAH, eu já estou entrando na fase adulta. Vai. Seguir uma dieta, por exemplo, porque exige uma organização, né, eles têm que ter uma rotina, tem que seguir, né, dia a dia tem que consultar substituições, tem todo, né, uma preocupação por trás. E eu até tenho uma paciente que tem borderline e Jéssica, eu tenho. Eu acho que é TDAH. É porque é um processo difícil de... O que acontece muito com o TDAH é um déficit nas funções executivas, que a gente chama. Funções executivas é um monte de microfunções que juntas, elas nos ajudam a executar as tarefas do dia a dia. Literalmente isso. E dentro das funções executivas, nós temos planejamento e organização, nós temos flexibilidade cognitiva, a gente tem memória operacional. Na hora que a gente vai ver, essa pessoa não consegue se planejar, por exemplo, para fazer uma dieta. É uma das funções executivas. Planejamento e organização. Essa pessoa esquece de tudo. Memória operacional. E quando a gente tem um déficit nas funções executivas, a maior parte das vezes é por conta do TDAH. É a primeira coisa aí que aparece, né? Um dos primeiros sintomas. Hoje eu recebo muito, assim, pessoas com dificuldades de profissionais, adultos. Então, por exemplo, o chefe dando feedbacks difíceis, né? Olha, você só chega atrasado no serviço, não consegue cumprir o horário. Gente, isso é muito comum, tá? Muito comum. Não consegue. E aí, a gente dá dicas muito práticas para isso. Cronômetro. E eles têm essa disfunção de horas, né, no horário, né? É impressionante. Eu até brinco com meus pacientes, né? Que chegam com ansiedade, a gente vai percebendo que tem algo a mais. E eles acordam até 6 horas da manhã para não correr o risco de se atrasar, para entrar no serviço 8 horas. Mas eu falo, gente, é para você se atrasar com calma, né? Porque eles conseguem se atrasar. Eles se perdem, eles têm essa disfunção, né?
Exato. dessa percepção do tempo. Impressionante isso, né? E eu trabalho muito isso com eles, e quando é criança, eu trabalho com um cronômetro também. Porque assim, a ideia de quando é criança é organizar, né, essa criança para daqui 10 anos, daqui 15 anos. Ela quer entrar no mercado de trabalho, que o mundo não vai se adaptar para ela. Mas quando a gente tem um adulto nisso, a gente entra muito nisso de cronômetro. Então, por exemplo, quando é criança, eu coloco assim, vamos fazer uma atividade. Falo, você tem 3 minutos para isso. Às vezes você recortar um círculo. Fica desesperado. Desespero. E corta em 40 segundos. Perde um pouquinho essa percepção de tempo. Isso. Aí, quanto tempo passou, tia? Daí eu, 40 segundos só. Então, só 40 segundos. Só 40 segundos. Isso reflete. Eu tenho alunas da academia, né, com TDAH, e às vezes eu recebo alguns feedbacks, assim, sabe, do treino. Gé, hoje eu fiz 4 exercícios e fui embora porque não deu tempo. Mas que não deu tempo, né? Você gastou mais de 1 hora para fazer 4 exercícios? Aí eu sei, claro, quando eu recebo essa informação, eu consigo adaptar, que foi algo que eu fui pegando feeling mesmo, assim. Então tem TDAH, eu procuro fazer menos exercício. Eu não trabalho com repetições, porque eu já tive muito feedback. Jéssica, eu odeio porque eu fico esquecendo quantas repetições eu fiz, aí eu nunca sei se eu fiz 10, 12, 15, 20 repetições, eu começo a contar de novo. Então eu adoro estratégias para fazer por duração, né? Por cronômetro, que aí consegue ativar e fazer por tempo. E é bacana isso que você falou. Acho que se um profissional tiver um nível de conhecimento mínimo, consegue também adotar estratégias várias, assim como eu faço para o treino. Porque se eu tenho um treino rápido, que é mais fácil da aluna seguir com a condição dela, ela vai conseguir fazer por mais tempo, né? Treino não é tudo igual, né? Gerar o prazer, né? A pessoa consegue se manter, mas E às vezes é até estimulante para algumas pessoas que acham que o treino é tudo igual, pega lá o treino da academia, mas não foi visto para ela, não teve esse olhar para ela, que é algo que até comportamental, algo não está relacionado com o estado físico dela, mas mental, que pode facilitar com que ela continue o exercício e desanima, né? Sim, na questão do TDAH, eles têm uma questão de troca. Para eles precisam de novidade. Então, isso de repetição, para eles é muito difícil. Com eles é fazer isso. Sim. Muito, já no lugar disso, eu posso fazer isso? No lugar de fazer musculação, eu posso fazer Eu busco esse prazer. Eles querem trocar assim, o tempo todo, mas você fez 1 semana de musculação, você já quer partir do que? Você quer ver, no seu caso, se você quer ver uma motivação para um TDAH voltar à academia? Você faz algo muito legal, inédito, e fala assim, semana que vem, se você vier todos os dias, tem algo muito mais legal. Eu percebo que treino novo, primeira semana de treino novo, é 2 semanas, aí depois já... Então, aí a gente entra em outra questão, do TDAH. Picos. Eles têm picos. Então, eles começam aquilo, mas eles vão com... Não, maravilha. Agora eu vou fazer academia, e aí eu vou todos os dias, e não sei lá, dá 2 semanas, acabou. Eu acho que eu tenho muita aluna. Eu falei assim, olha, eu fui ver academia, falei assim, vamos ver uma roupa para começar um suplemento. Semana. Segunda semana, já me matriculei? Ainda não. Mas, sabe o que tem também? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, eu não posso, por não ter CRM, então eu encaminho esse paciente para um clínico geral, às vezes tenho ali contato com o neuro, enfim, check-up, para ver como é que tá essas vitaminas. Que eu falo como nutricionista, né? O pessoal acha que tudo tem a receitinha pronta, não tem receita, nem no treino, nem na alimentação, nem numa avaliação diagnóstica psicológica tem um padrão, né? Então precisa avaliar muitas áreas, não só o ambiente, mas o comportamento, também o exame de sangue. Sim. Porque às vezes nunca é preto e branco, é muito mais complexo tudo. Isso, e assim, por exemplo, o que as pessoas não entendem é TDAH. Independe do nível de vitamina, independe da rotina, independe da forma de alimentação, essa pessoa tem TDAH. A gente consegue minimizar os comportamentos com terapia comportamental. É lógico que os hábitos vão ajudar? Vão. Mas uma pessoa que está com esses comportamentos, apareceu ali só na vida entre adolescência e adulto, e aí ajustou, fez suplementação de vitamina, ajustou rotina, parou? Não é
TDAH. Ponto. Entendeu? Não é TDAH. E isso, assim, é algo que eu defendo, entendeu? Porque existem muitas linhas de estudo sobre isso. E tem profissionais que defendem a linha de desenvolvimento. Mas aí já quebra o primeiro critério aí do manual, né? DSM, que é antes dos 12 anos precisa estar presente. Não é só um teste que você faz, né? Não é só um questionário para concluir um diagnóstico, né? Porque eu já ouvi, eu fiz um teste com fulana de tal, e aí eu tenho TDAH. É só um questionário. Gente que faz questionário na internet se diagnóstico TDAH. Tem gente que sabe aí, nós usa isso aí. E usa isso Mas olha, gente, e às vezes é disciplina da organização. Ansiedade só, né? Pode trazer os mesmos sintomas, não é? Sim. E aí a pessoa dá esse diagnóstico por conta de uma avaliação que ela está ansiosa. Então, você olha para você como é mais complexo, né? Para chegar nesse diagnóstico, existem várias avaliações. Né? Comigo ali, que eu trabalho com adultos, é em torno de 5 testes. Só que eu não dou laudo. Eu emito um relatório com tudo aquilo que eu avaliei. E aí, até uma novidade, ainda ninguém nem sabe disso. Mas a gente está com uma parceria agora com uma neurologista. Então, eu já encaminho para essa neurologista e aí ela avalia o meu relatório e fecha o laudo. Acho que esse trabalho multidisciplinar, seja lá qual transtorno, qual tratamento que a pessoa precisa fazer, é extremamente fundamental. Acho que facilita muito todo o processo e acolhe mais. Assim. Exato. E aí, por exemplo, falando em suplementação de vitamina, eu já recebi gente diagnosticada com depressão. Eu falei, vamos fazer um check-up? Por quê? Se eu visse que as vitaminas estavam boas, realmente sobre depressão, encaminharia para psicólogo. A hora que eu fui ver, vitamina D, estava 18. Nossa, olha isso. Eu pego bastante sempre aqui, né? É assim, muito. Não é algo, não é só isso, né? Às vezes realmente é depressão. Mas é tão complexo que a gente precisa ter um olhar dessas questões também. Às vezes os pacientes dizem, estou desanimada de treinar, quero treinar mais, dá uma B12. Nada dá certo. A primeira coisa eu faço, o último exame que você fez de treino, fazer os exames, e a gente conversa, vou facilitar a sua rotina agora. E aí, no caso de TDAH, o que a gente faz? Injeção. Porque se der um potinho de comprimido... E olha que bacana, são estratégias, né? É como eu falo, eu tenho paciente na parte de nutricional, né, que tem TDAH, eu falo, pega um dia e já monta todas as refeições. Não fica contando com a sorte que você vai lembrar, que você vai conseguir se organizar, de preparar. Então, assim, é o que mais funciona. Marmitinha. Mas eu não gosto. Quais são os outros recursos que você consegue? Você tem uma rede de apoio para te ajudar nesse planejamento? Então, hoje a gente tem vários recursos quando a gente pensa na alimentação e são empresas que você, via dieta, a pessoa prepara tudo, né? Ou então, a gente tem chef home, assim, sabe? Você contrata bem na sua casa e planeja tudo. Então, e às vezes a gente tem que aceitar, né? Que a gente precisa do espaço maior para algumas coisas. Uma coisa muito séria é que hoje romantizam demais o TDAH, tá? E assim, não é legal ter TDAH. Quem tem o TDAH não queria ter. Então, eu vejo muitas pessoas querendo esse diagnóstico para justificar comportamentos, mas na verdade é uma falta de vontade. Na verdade é uma falta de organização. Porque os prejuízos de quem tem TDAH são reais. Então, eu tenho pacientes que se enfiam em dívida por conta da impulsividade de gastar dinheiro. Essa questão da impulsividade financeira é gritante. Eles não conseguem ter organização. Isso acontece tanto no TDAH quanto no autismo também. Então, é um ponto muito importante da gente avaliar também, enquanto profissional, principalmente no seu caso, que entende mais esse psicológico, se não é, assim, uma falta de um apoio, por exemplo. E aí essa pessoa está querendo justificar essas dificuldades numa sigla, num diagnóstico, num rótulo. Entende? Que acontece muito. Não, isso é uma realidade, sim. As pessoas precisam dessa muleta, né, vamos dizer. Exato. Por conta das suas emoções que estão desreguladas ali, não conseguem lidar com uma situação. Então, se eu pegar um diagnóstico, é mais fácil para mim, né, do que eu encarar a minha realidade. E se esforçar, né? Me corrijam se eu estiver errado. Eu eu percebo, pelo menos atuando, né, na academia, na parte alimentar das minhas pacientes, que as pessoas estão cada vez mais terceirizando suas responsabilidades. Então, às vezes, é uma falta de disciplina, de organização, mas é muito mais fácil, né, colocar a culpa em uma patologia que às vezes nem tem. Foi diagnosticada
por conta própria, entendeu? Para não fazer o que tem que ser feito. Sim. E isso acontece muito, muito mesmo. E aí, onde a gente vê isso, tá? Na própria avaliação. Porque a gente tem que ter esse olhar também crítico. Por isso que eu falo que, às vezes, mesmo durante a avaliação, eu começo uma intervenção para ver como é que vai ser esse comportamento. Já aconteceu casos, e não foi um nem dois, foram vários casos de pessoas que vêm e aí eles não são bobos. Adultos são eles mesmos que respondem os testes. Então tudo que eu perguntar, você tem dificuldade de atenção, você comete erros por descuido, você comete erros por não prestar atenção em detalhes, você esbarra muito nas coisas, tropeça, você é impulsivo, você age sem pensar, fala sem pensar, sim, nossa, muito, aí todo dia. Aí, beleza, eu termino aquele teste, fechou para TDAH. Eu tenho ali análise quantitativa, eu tenho o número, o ponto de corte. Só que aí o que eu faço? Falo, não, tá fechando mesmo. Já vamos começar a tratar então? Vamos fazer o seguinte, vamos organizar essa rotina? Aí eu trago a rotina, e aí eu insiro algumas coisas na alimentação, e aí são poucas, porque daí na maioria das vezes eu encaminho para o nutricionista, mas até eles procurarem uma nutricionista, eu já dou um direcionamento. Então, procura semente de abóbora branca, tritura, coloca no meio da comida, vai te ajudar a ter um pouco mais de calma para resolver suas dificuldades, seus problemas. Vamos fazer um exercício físico, precisa oxigenar esse cérebro. Vamos correr de manhã, vamos fazer uma caminhada, precisa ser ao ar livre para essa respiração acontecer, essa oxigenação, enfim. E aí, quem quer, porque o TDAH ele é ruim, quem tem não quer ter, vai atrás para resolver. Pode ser que exista o pico? Pode ser que exista o pico, porque é um comportamento, mas vai. E aí, as queixas de não estar conseguindo condizem com o comportamento de TDAH. Mas o que acontece quando não tem? Na outra semana, e aí, fulano? Conseguiu a semente? Deu tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te lembrar então, tá? E aí a gente vai analisando, e na verdade não é que tem TDAH. Às vezes a pessoa lembra, tem recurso assim, coloca o despertador, um horário, né? Coloca em tal lugar pra você não esquecer, pede pra alguém, forma de... Sim. Mas a força de vontade acaba sendo menor. Eu não sei se você consegue identificar ele, ou se eu tô falando besteira também. É muito do perfil da pessoa. Eu não sei se eu vou falar certo, mas tem pessoas que são mais vitimistas, digamos assim, mais frágeis, e aí quer... E uma questão de melancólico, né? Melancolia, Tem uns que sim, né? Que eles precisam disso até mesmo para terem um ganho. Eu falo assim, nada é por acaso, né? Se a pessoa é melancólica, se ela precisa buscar esse sofrimento, é porque ela tem um ganho. Sim. É um ganho. E seria um ganho? Uma atenção, né? Uma pessoa que não vai deixar. Alguma coisa ali ela vai ter de benefício, vamos dizer. Então é uma forma de apego também. Então se eu me mantenho nisso, se eu me mantenho nessa melancolia, eu vou ter aquela pessoa próxima a mim, eu vou ter aquele cuidado, eu vou ter uma recompensa. Mas não que a pessoa tenha essa clareza, né? Sim. E hoje, assim, infelizmente, existem muitos laudos errados. Eu recebo principalmente o de TOD, transtorno opositório desafiador. Eu recebo assim, fez uma consulta com um psiquiatra ali, não deu 1 hora de consulta para fechar o laudo. Na verdade, não é. Às vezes é falta de limite. Sabe? Então, da mesma forma que existe laudos errados de em criança, existem laudos errados de TDAH. E muito, né? Acho que hoje em dia muito mais, porque assim, é aquilo que a gente já falou uma vez, o acesso à internet traz uma facilidade. Sim. Mas aí as pessoas acabam se perdendo muito, né? Esse excesso de informação. Eu sempre falo, gente, tá desconfiando? Faça avaliação. Eu já recebi muitas avaliações. Mas não aquela avaliação na internet. Não, deixar bem claro. profissional. Exatamente. A própria, né? Até porque não vale de nada, né? Porque hoje, quando a gente realiza uma avaliação, por exemplo, ali comigo, a pessoa trabalha dentro de uma empresa, realiza uma avaliação, a gente tem todo os processos, os procedimentos certinho. Barato, né? Exato. Essa pessoa fica até com PCD dentro da empresa. Nossa. Entendeu? Exatamente. Então, assim, para ter esses benefícios e uma adaptação, precisa de uma avaliação séria com o profissional. Não adianta você chegar com um teste online para o seu supervisor, para o seu gerente, eu tenho TDAH, adapta para mim. Não adianta.
No caso de um paciente meu mesmo, eu tenho pacientes de linha de produção, por exemplo. A gente senta com os superiores deles. Agora a gente precisa adaptar. É lógico que eu entendo que ali vai acontecer correria, vai acontecer coisas assim que fogem do controle por ser ali uma empresa, tem dinheiro, enfim. Mas dentro do possível, a gente tenta adaptar para esse paciente. Assim, precisa tomar muito cuidado com essas avaliações de internet, o Reels, o Instagram, né? E eu falo isso, eu também gero conteúdo, mas às vezes a pessoa pega o Reels totalmente separado e assim, um comportamento só não fecha o diagnóstico. Maravilha. Essa fala que você trouxe aí é bem bacana, até para a gente entender, né? Quantos precisam ter aí? Precisa ter pelo menos 6 comportamentos dentro do manual. Esses comportamentos precisam estar presentes antes dos 12 anos e precisa apresentar prejuízo notável. Então, por exemplo, essa pessoa está quase sendo mandada embora. Essa pessoa recebe advertência do serviço. Então, aquele prejuízo, todo mundo vendo que está tendo coisas de errado. Está atrapalhando a vida de risco, né, Lu? Opa! Acontece muito. E paciente que esquece fogão? Você, Sim. Dirigindo, começa a ir para um lugar. Porque assim, quando a gente fala falta de atenção, é muitos critérios, gente. Só atenção, existem 3 tipos. Atenção alternada, atenção sustentada e a atenção seletiva. São 3 tipos de atenção. Então, tá com falta de atenção? Em qual? Entendeu? Olha isso, em Outra, né? exato. Outra coisa, eu fiz até um podcast sobre isso. PAC alterado, pensamento auditivo central. Nossa, e tem gente que tem o PAC alterado, mas na verdade é um falso TDAH. A hora que vai fazer o exame do PAC, aí dá alteração. Então não era TDAH. Muitas vezes está como comorbidade, tá? Mas às vezes não é. Então, um comportamento só não fecha o diagnóstico. Por isso que eu falo, gente, busca uma avaliação séria, porque se não for, né? Já aconteceu muitas vezes, tá, gente? De receber criança, adolescente, adulto. A gente, realmente não é. Você quer uma ajuda? Fica aqui comigo, uns 3 meses, eu te ajudo a adaptar tudo certinho, a gente organiza essa rotina, suplementação, eu te passo os exames que você tem que pedir, encaminho você para os profissionais necessários e pronto. Essa pessoa melhora. Já aconteceu muitas vezes, por exemplo, chegou uma mãe uma vez pra mim e falou assim: Luana, eu queria fechar a avaliação de você, porque meu filho está hiperativo demais. Ele está hiperativo, não é, ele está hiperativo. E eu falei, sério, mas eu sempre peço, me conta mais, o que está acontecendo? Tal. Não, assim, ele não para, é extremamente agressivo. Ele na escola, tá no intervalo, ele fica correndo muito, brincando muito, na hora de entrar para a sala, ele não quer entrar para a sala. E aí, ele briga com a professora, fica bravo e tal. Tá. E vocês passaram por alguma situação, né, ultimamente? Então, é porque assim, a gente mudou de cidade, né? E aí a gente morava numa chácara, e agora eu tô morando num apartamento. Então, conta mais. E aí, foi essa mudança assim só. A gente veio pra cá só por conta do serviço do meu esposo. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte. Durante uns 2 meses, ele estuda tarde, né? Sim. De manhã, sai com ele e deixa ele correr. Coloca ele em esporte. Pela prefeitura tem várias vagas. Vai pela prefeitura mesmo. Faz para ele fazer algum esporte, futebol, natação, enfim. O condomínio tem área de lazer? Tem. Então leva ele pra cá, deixa ele correr. Aí depois você volta, dá um banho nele, aí ele almoça e vai pra escola. Então vamos observar isso 2 meses, beleza? Beleza. 2 meses ela nem me mandou mensagem. Quem me mandou fui eu, que ela tinha até esquecido já. E aí, como ele tá? Menina, é outra criança. Mas se eu pegasse aquela criança sem essa análise e só fizesse o questionário, ia preencher, né? Eu acho que, você falou, não só criança, mas adulto também, atividade física é inegociável para quem tem DH, né? Mas não tem que pode ficar assim. Exato, tem que ter. E eu falo assim, e entra até na questão do controle inibitório. E aí se a gente entra nisso, a gente fica umas 3 horas falando. Que é uma das funções executivas, tá? O controle inibitório é essa falta de filtro. Então, pensou, falou, né? Quer fazer, faz. Não consegue se controlar. E aí a gente tem esportes que ajudam muito nisso. Qualquer um deles, né? Por exemplo, a natação. Ele não pode respirar dentro da água. Ele precisa se controlar.
Na verdade, é realmente isso. É fazer exercícios, atividades que exigem mais concentração, né? Isso. Então, musculação, por mais que seja desafiadora, é bom também, né? Muito. Que não é tão atrativo. Normalmente o pessoal gosta mais de luta, né? Mas é o primeiro ponto, viu? É o primeiro encaminhamento meu. É para esporte. É ótimo. Mas eu acredito que a gente conseguiu passar bem, né? Muito. Nossa conversa foi, acho que, bastante esclarecedora. Inclusive, pra mim, me identifiquei com muita coisa. Agora eu já quero marcar uma. Vamos lá, você não vai Tem um desses 6 aí que ela falou, né? Pelo menos 6. Tem que ter. Acho que até passa aqui. Procurar. São 9, aí tem que. Só surgiu uma última dúvida, pra gente encerrar aqui agora, Tá. que uma dúvida pra mim mesmo. Aham. Quem tem TDAH tem hiperfoco? Sim. Tem hiperfoco. Agora fechou. Muito, né? Muito, né? Tem hiperfoco. Mas eu falo que, assim, é diferente do autismo, tá? Então, vamos supor, o autismo tem hiperfoco em tecnologia. E aí, esse hiperfoco dele é ali, bom. O TDAH, ele varia esse hiperfoco. Então, é assim, agora eu tô gostando de, sei lá, culinária. Sim. Aí, meu Deus, eu vou fazer um curso de culinária e eu vou aprender a cozinhar muita coisa. E agora eu que vou fazer minhas refeições. Você dorme e acorda pensando naquilo. Você precisa muito. Você dorme, né? Meu Deus, não pode fazer outra coisa. 3 formações. Né? E aí, dá 3 meses, aí já arrumou outra coisa. Não, agora eu vou moda. Agora é moda. Aí precisa de moda, ela aí troca a roupa, troca o guarda-roupa inteiro, e aquela coisa, acaba outra coisa. Então, esses hiperfocos de TDAH, eles variam muito, e eles saem até da órbita, assim, né? Culinária e moda, não tem nada a ver. O autismo, às vezes, eles até variam um pouquinho, mas eles ficam ali dentro de mais ou menos os mesmos assuntos. Então, é isso que a gente precisa pensar. Existe uma diferença. Porque muitos profissionais falam que o TDAH não tem hiperfoco porque falam do autismo. E realmente é diferente do autismo. Por isso que eu não falo hiperfoco, eu falo pico. Pra dar essa diferença. Tem sim, né? Tenho. Eu tenho também bastante, só que normalmente dura bastante tempo. Porque a ansiedade, eles falam que tem também, né? Não sei. Que na verdade, assim, a ansiedade, ela é um dos sintomas, vamos dizer assim. Então, se você trata só a ansiedade, não é que não vai melhorar. Vai melhorar, mas só esse sintoma. Os outros vão curar nesse... Exatamente. Isso. Adorei nossa conversa. Acho que foi muito boa. A gente conseguiu trazer bastante informações de forma direta, prática, para pessoas que nem têm muito entendimento do assunto. E já conseguir se identificar, por favor, procure. A gente vai deixar aqui na tela o @ não só nosso, mas também da Luana, para vocês seguirem. Compartilha também, né? Esse conteúdo que a gente vai deixar não só no YouTube, mas também nas redes sociais. Muito obrigada. Isso, gente, a oportunidade, contem comigo sempre. Obrigada, contaremos, né? Com certeza, a gente já vai marcar o próximo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela audiência e até a próxima.